Mais uma vez, boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui nessa casa de amor e caridade. E para o início das atividades, como de costume, eu vou proceder a alguns avisos rotineiros, né? Às terças-feiras nós realizamos aqui as reuniões de estudo, todos estão convidados a participar, quem tiver interesse, começa às 19h30. Às sextas-feiras tem as reuniões rutinárias. E no terceiro sábado de cada mês nós fazemos a entrega de cestas básicas a famílias carentes aqui do município. Quem tiver interesse em fazer parte dessa campanha, fique à vontade. A gente colocou um cestinho ali na frente que também diz respeito a essa iniciativa. Quem tiver interesse pode trazer, quem não puder dar uma cesta básica, traz um componente da cesta para colocar dentro do cesto e a gente vai montando novas cestas. Quanto mais a gente for atendida, melhor, né? Bom, para a leitura do livro com o nosso, lição 119, ajuda sempre, vamos convidar a nossa irmã Elizabeth. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ajuda sempre. Mas Paulo respondeu: o que faz vós, chorando e magoando-me o coração? Atos 21, capítulo 21, versículo 13. Constitui passagem das mais dramáticas nos Atos dos Apóstolos, aquele em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que os aguardavam em Jerusalém. Na alma heróica do lutador não paira qualquer sombra de exercitar. Seu espírito, como sempre, está pronto, mas os companheiros choram e se lastimam. E do coração sensível a valorosos do trabalhador do Evangelho flui a indicação dolorosa. Não obstante a energia serena que lhe domina a organização vigorosa, Paulo sentia falta de amigos tão corajosos quanto ele mesmo. Os companheiros que o seguiam estavam sinceramente dispostos ao sacrifício. Entretanto, não sabiam manifestar os sentimentos da alma fiel. E quando o pranto ou a lamentação jamais ajudam, nos instantes de testemunhos difíceis, quem chora ao lado de um amigo em posição perigosa, desorganizar-lhe a resistência. Jesus chorou no horto, quando sozinho, mas em Jerusalém, sobre o peso da cruz, roga às mulheres generosas, que o amparavam e a cessar das lágrimas angustiosas, na alvorada da ressurreição. Pede Madalena esclarece o motivo do seu pranto, junto ao sepulcro. A lição é significativa para todo aprendiz. Se um dia entre amigo permanece mais tempo sobre a tempestade necessária, não te entregue a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas, ao invés de magoá-lo com soluços. Aproxima-te dele e estende-lhe as mãos, que assim seja. E agora, para a prece inicial, vamos convidar nosso irmão Jair. Caríssimos irmãos, fechemos os nossos olhos físicos, busquemos o contato com os mensageiros de Jesus, presentes a esta casa de oração, de paz, de amor.
e em contato com esses mensageiros, pedimos a eles, envie-lhes ao Mestre Jesus nossas rogativas, e a Jesus, através desses mensageiros, pedimos: olha, Jesus, por todos nós, encarnados e desencarnados, os presentes hoje e aqui, e os que não puderam vir por algum motivo, que possamos levar nossos pensamentos de amor e de paz para todos os nossos semelhantes em tempos difíceis, onde países se preparam para as batalhas. Nós pedimos a Jesus sua intervenção em favor deste planeta. Pedimos a intervenção de Jesus em nosso favor, mas que possamos estar com Ele, obedecendo os seus ensinamentos, e que possamos assim vibrar nessa energia do Mestre, buscando a paz tão almejada. Irmãos queridos, que Jesus e seus mensageiros sejam conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 7, o sacrifício mais agradável a Deus, vamos convidar nossa irmã Alberto. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, o sacrifício mais agradável a Deus. Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse: vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se algum mal se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Que assim seja. E agora, com muita alegria que a gente recebe do nosso irmão, trabalhador da Casa Grada, Evanilson, vai falar sobre o tema o Espírito e o Tempo.
Gente, boa noite. Boa noite. A gente que agradece, né? Sempre é um prazer a gente falar um pouco do que a gente estuda, né? Da doutrina do Mestre, porque a razão maior da gente estar aqui é exatamente, né? Para falar sobre ele. E eu trouxe o tema hoje, mais um tema para reflexão, né? Ultimamente eu tinha feito algumas palestras científicas, né? E a gente sabe muito bem que o Espiritismo ele tem essa vertente, né, de estudar a ciência, né, a religião e a filosofia. E para mim é muito cômodo, né, falar de ciências porque é essa minha área de formação. Né? Eu fiz cursos de exatas e gosto muito da área de ciência científica. E era mais prático, mas de vez em quando a gente sempre puxar a orelha da gente lá no centro, né, para a gente abordar outros temas. E aí, esse tema aqui é um tema mais reflexivo, um tema mais filosófico, que eu tive que sair um pouco da zona de conforto para estudar. Claro que serve primeiro para mim, né, o ensinamento, mas que vamos passar aqui para vocês um pouco também, para que a gente entenda qual é o intuito disso aí. Falando de tempo, pessoal, a gente sabe que teve um divisor de águas aí, né, com a vinda de Jesus à Terra. É um espírito evoluído e para quem conhece um pouco do espiritismo sabe que foi um sacrifício para ele, a evolução dele, né, para vir no corpo de um ser humano de tamanha que é a grandiosidade de Jesus. Então a gente teve vários profetas, né, reis, né, Abraão, Moisés, Davi, e exatamente a vinda de Jesus teve esse divisor. E se a gente dá uma olhadinha, né, da data que ele veio para onde a gente está hoje, já se passaram 2025 anos. Então a gente às vezes, né, dá uma paradinha na vida e dá uma olhada para trás e vê, né, o quão efêmero é o tempo. Ele passa rápido, né? E eu lendo fazendo essa montagem, essa palestra, né, eu vi um trechozinho que dizia o seguinte: o tempo é curto para os que brincam, longo para os que sofrem, mas ele tem que ser eterno para os que se amam. Que essa é a realidade. E aí, né, a gente estudando um pouco de ciência, a gente vê que os cientistas, né, datam a provisão da Terra a mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás, né, exatamente no período pré-cambriano, né, e aí esse espiral vai mostrando, né, que a cada tempo Deus colocou, né, em sua infinita bondade e misericórdia, algo para servir de evolução para o ser humano. E aí veio as primeiras rochas, né, mostrando o estágio do princípio inteligente no primeiro reino, que foi o reino mineral. Ali a gente não tinha sensação, não tinha livre-arbítrio, não tinha inteligência, não tinha razão, mas apenas atração. E eu fazendo, né, a disciplina de Química na universidade, e peguei uma disciplina chamada Mineralogia, que estudava os minerais. E aí o professor afirmava que, né, se eu pegar um pedacinho de sal de cozinha, cloreto de sódio, né, e for ver o cristal microscopicamente, eu vou ver lá seus átomos ligados, né? O Na, para quem conhece, sódio, e o Cl, para quem conhece, cloro, ligados por uma linha que, mesmo que o homem pegue um cristal de sal de cozinha e triture ele várias vezes, essa linha não se rompe. E esse era o tabu que a gente via na universidade, né? Como é que um cristal de sal de cozinha mantém uma ligação entre dois átomos? Eu não conseguia entender na época. Mas aí, estudando o Espiritismo, né, a gente mostra o primeiro estágio do princípio inteligente, exatamente no reino mineral, por um princípio de atração
criação divina, portanto, sem explicação lógica para o ser humano. E aí, o tempo foi passando e começou a aparecer, né, os primeiros seres vivos, né, os seres microscópicos, algas, bactérias, né, o vírus acelular com a sua função, né. Eu dando aula recentemente e um aluno me perguntou: para que serve vírus e bactérias, né, se só fazem mal para o ser humano? Eu disse: não, você está equivocado, né? O vírus e a bactéria têm uma função importantíssima na decomposição da matéria orgânica. Se não fossem eles, tudo que morresse ficaria podre eternamente no estado que a gente está. Então, vírus e as bactérias é quem faz o processo de reciclagem da matéria orgânica que veio do universo e retornará para o universo como fluido cósmico universal que a gente já conhece. Agora, o ser humano, né, no uso, né, impropriado, né, desajustado, desorganizado, né, faz que esses seres vivos se multipliquem desordenadamente, né, altera as suas células, modificação celular, e aí começa as mutações gênicas, né, e esses vírus que antigamente eram inofensivos, né, eles agora passam a fazer mal para a humanidade, né. Por quê? Porque é a ação do homem sobre esses micro-organismos. Mas é criação divina, portanto, tem a sua função importante aqui pra gente. E os períodos continuam, né? As eras que a gente estudou lá na história, né? Mostrando aí a formação das primeiras plantas terrestres, sem frutos nem flores, porque o fruto e a flor é uma evolução também do reino vegetal. E aí a gente chega nos macacos, 35 milhões de anos atrás, né? E eu tinha uma dúvida crucial quando o meu professor de história lá do ensino fundamental me dizia: o homem, ele veio do macaco. Mas eu não conseguia associar porque eu achava, né, a minha aparência como homem muito diferente da aparência do macaco. Mas hoje entendo, né, que novamente o princípio inteligente estagiou no reino animal e passou pelo macaco também. E aí, com a evolução de tudo isso, chegou aqui o homem datado de 15 milhões de séculos, né? O reino final a gente chama de reino hominal, né, que é o nosso reino, que ontem eu estava assistindo uma palestra lá em Itabaiana e o palestrante disse uma coisa importante, né? A gente, quando é criado, a gente tem apenas instintos. Quando a gente evolui mais um pouquinho, a gente tem inteligência. Quando a gente evolui mais um pouco, a gente tem intuição. Quando a gente evolui mais um pouco, a gente tem espiritualidade. E na evolução final, a gente determina o amor. Então, em que ponto nós estamos? Tem gente que ainda vive de instinto. Tem gente que já se acha inteligente. E tem gente, né, que já trabalha com a intuição. Eu trabalho lá no Amor e Luz, no Itabaiana, e a gente tem um grupo de reunião mediúnica na quarta-feira à noite. E eu já tenho uns 8 anos que eu estou nesse grupo. Quando eu entrei, os médios se comunicavam, né, com os espíritos. Não era por incorporação, porque isso não existe, né? Era mental, só que havia um desajuste muito grande no médium, porque o espírito falava pelas cordas vocais do médium encarnado, e o médium sentia um grande desconforto. E hoje, pessoal, a gente tem lá um grupo de médios, todos eles são intuídos. Não existe mais, né, o espírito falar pelas cordas vocais do médium. Ele intui o médium que ele quer falar, e o médium simplesmente diz: olha, presidente,
tem um espírito aqui assim, ele está falando isso, ele está sentindo isso, e aí a gente começa o diálogo para orientação. Ou seja, esses médiuns já estão no terceiro grau de evolução, que é a intuição. E que todos nós, se ainda não chegamos, iremos passar por ele, não? É só questão de evolução. Estou falando de evolução material não, viu? Não estou falando de evolução moral. É evolução de espiritualidade, né? Qual o contato que você tem com Deus diariamente? Quantos minutos, né? Ou quantas horas você dispõe por dia para você conversar com Deus? Ou é só à noite quando chega em casa, né? Depois de um dia cansativo, né? Vai rezar um Pai Nosso nas pressas e acha que essa oração deixa você quite, né? Com o alto. E a gente não tem tempo, né? Depois de uma correria de um dia de tanto trabalho, o que eu ouço mais, né, no meu emprego, né, é exatamente as pessoas reclamando do cansaço do trabalho. Muita cobrança, muita demanda. E aí eu pergunto, mas quando você chega em casa à noite, o que é que você faz? Ah, eu vou olhar o celular, né? Então a gente não tem tempo para Deus, né? É muito pouco. A gente alimenta o corpo, né? Tem gente que come 6 vezes por dia. Corpo que fica aqui, que é perecível. Mas não faz uma prece diária para uma coisa que é eterna, que vai se perpetuar do outro lado. Então a gente está em contramão, né? A gente quer uma coisa, mas a gente faz outra. Totalmente diferente do que a gente tem que fazer. E eu tenho que fazer não é para mostrar aos outros que eu, né, sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário. A briga é comigo mesmo, né? Eu tenho que me policiar para me melhorar. Hoje eu tenho dito que o meu pior inimigo é o meu pensamento. Porque ele me leva a lugares que eu não quero mais ir, mas ele me leva. E aí a luta é grande, é a luta comigo mesmo para eu desviar, para eu não pensar, para eu desfocar, para eu ressignificar e eu não cair em tentação, como dizia Jesus. Por isso que ele tanto alertou a gente, né? Vigiai e orai, porque ele sabia que a nossa mente é um dínamo em constante movimento para pensar. E o pior, para pensar mais em coisas ruins do que em coisas boas. E aí nós chegamos na escala da evolução. Veja, nós estamos chegando no meio da escada, no mundo de provas e ações. Só que para chegar nesse mundo aqui, pessoal, há uma cobrança grande de agora para frente, viu? Então a gente tem algumas informações que eu vou passar para vocês daqui a pouco de coisas atuais, certo? De informações espirituais atuais que a gente vai viver a partir de agora. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2026 começa o ciclo de um estágio de 10 anos seguintes. 2025 terminou e começa em 2026. É uma numerologia que eles contam assim, olha, 2026, né? 2026. Se eu somar todos esses dígitos, eu vou ter 10. Se você somar 2027, né? Eu vou ter 11. Então faz mais um ciclo até chegar no 20. Até 2034. Mas isso é besteira, né? É só uma numerologia, mas o que é que importa? É que quando se começa um ciclo, começam também as cobranças para a gente melhorar. E a gente não está mais no tempo de passar limpo o que a gente fizer, porque não vai dar mais tempo. Não vai dar mais tempo. Tem uma notícia não muito boa, viu? Mas é informação espiritual de que apenas 1/3 da população da Terra, 1/3,
ficará aqui na Terra, no mundo de regeneração. 2/3 voltará para mundos inferiores. Por quê? Porque não está evoluindo do jeito que deveria. E não tem nada a ver com o outro, viu? Isso é uma coisa pessoal. É sua. Você evolui se você quiser, claro. Eu dou aula numa turma de 40 alunos e tem aluno que é resistente, viu? Eu vou estudar isso para quê, né? Para que eu quero estudar isso? Né? E aí acaba reprovando no final do ano. Aí ele volta novamente com a mesma série. O interessante é que no segundo ano que ele está fazendo, ele já está arrependido. Eu já poderia estar numa próxima série, eu estou na mesma. É assim que vai acontecer com a gente, né? Se a gente não acompanha essa evolução. A gente vai ficar para trás, vai estagnar, ou pior, vai para o mundo primitivo. Pessoal, o mundo primitivo, né, é o pior estágio, né? O mundo de prova e expiação, a Terra, eu não sei se vocês lembram, mas já teve uma época aí, não muito distante, viu, que não tinha nem energia, né? Em muitos lugares não tinha nem energia. Então imagine nós, com a evolução que a gente tem, com celular, com informação, aponta você ter que voltar para o mundo de prova e expiação, onde vai começar seu estágio no mundo que nem energia terá. Lembre que o seu conhecimento vai com você, viu? Você vai com toda a bagagem que você está agora, só que para um mundo inferior. Imagine o sofrimento. E sabe qual é a coisa boa de tudo isso? É que ainda dá tempo. É só você querer. Ainda dá tempo. Agora só depende de você, viu? Só depende de você. E a evolução do homem, né? O princípio inteligente sai do mineral, passa no vegetal, passa no animal e chega no hominal. E aí o homem, né? Os Australopithecus, que era um gorila, né? Um macaco. E 97% dos cromossomos do macaco é exatamente igual ao do ser humano. Portanto, o nosso princípio inteligente passou aqui, ó. Passou aqui no macaco, né? Evoluímos. Olha como é que nós estamos, homem moderno. Homo sapiens sapiens. 2026 começou um novo ciclo e já vem uma nova designação para o homem, viu? É o homem da IA, da inteligência artificial. Eu vi uma notícia recentemente de que daqui para o final do ano 192 empregos desaparecerão do planeta. 193 profissões desaparecerão. E 300 novas profissões surgirão. Aí eu fiquei feliz, né? Porque vai surgir mais do que desapareceu. Só que as 300 que vai aparecer, todas elas vão envolver inteligência artificial, hologramas, certo? E coisas que, se você não for muito bom, você não vai acompanhar. Vai ter emprego para poucos, muita gente, só que emprego para poucos, porque tem que acompanhar a evolução, inteligência, né, e moral ao mesmo tempo para você lidar com tudo isso. Tem muita informação. E aí, estagiando o homem, né, no reino nominal, a gente tem que passar por esses 7 níveis de evolução de consciência. Veja aí onde é que está a evolução de vocês. Eu já fiz a minha análise, viu? E depois, se vocês quiserem, eu posso até dizer em que nível eu estou. Mas esse é o máximo e esse é o mínimo. E do mesmo jeito que o homem, né, já distingue hoje, por exemplo, espectro eletromagnético, né? Você sabe muito bem que se você for tirar um raio-x, você não vê os raios, mas ele funciona. Eu estou com esse ledinho aqui, olha, veja, eu estou acionando o meu dedo aqui e está chegando lá o infravermelho, olha.
é visível, mas o tratamento de câncer, né, o raio-x, os raios gamas, não são visíveis, mas existem. As ondas eletromagnéticas do Sol que chegam até a gente não consegue ver, mas fica no Sol o dia todo exposto para você ver se a noite você não está todo vermelho. Então, do mesmo jeito que subiu o espectro eletromagnético, descobriram agora na escala de Hawking, nessa escala de Hawking de evolução de consciência, a frequência de vibração para cada emoção que você está sentindo. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo, sua frequência não passa de 100. E aqui você está no estágio inferior, apenas de sobrevivência, né? E uma sobrevivência ansiosa, né? Temerosa, preocupante. Se você pegar aqui uma frequência de 500, frequência de amor, né? Você aqui já está no nível 6 de evolução, de fazer a diferença, de você olhar o outro com empatia, né? De você trabalhar mais pelo outro do que para si mesmo, de você ser generoso, caridoso, compassivo, né? E misericordioso, ter compaixão, né? É diferente de você ter dó. Tem até uma frasezinha no GAC, né? Que é o grupo de apoio à criança com câncer, que diz o seguinte: dó não diminui a dor. Então dó, se você sentir só dó e não fizer nada, não adianta, né? Lembra do cara que foi assaltado, né? E aí passou o doutor da lei, né? Viu lá, coitado, né? Mas não fez nada. Ele não se moveu de compaixão. Então, a compaixão, ela faz a diferença. Estágio 2 do estado de relacionamento, né? Como é que você lida com os seus relacionamentos, né? E não estou falando de relacionamento da família não, porque isso é bom, né? Lembra que, como Jesus disse, olha, amar a quem lhe ama, que mérito você tem? Isso é fácil de fazer. O problema é você amar quem lhe faz mal, quem lhe persegue, lhe calunia, né? Esse é que é o problema. Então, se você é uma pessoa de bom relacionamento, em qualquer lugar que você chegue, você se dá bem com as pessoas, você já superou o nível 2 de evolução consciencial. E aí, como é que anda a sua autoestima, né? Oscila, onde estou bem, onde estou triste, né? Vai e volta, né? Não me preparo muito. Quando eu me formei no curso de farmácia, eu fiz um estágio num laboratório da Unimed. E na frente do laboratório tinha lá a seguinte frase: cuide de sua aparência. E o diretor do hospital me disse o seguinte: olha, todo dia que você vier para cá, você tem que vir barbeado e todo arrumado. Eu disse, mas incoerente, vou trabalhar no laboratório fazendo exame de sangue, fezes, urina, e eu preciso vir todo arrumado. Ele disse, sim, você tem que estar bem primeiro com você mesmo, porque aí você vai estar bem com os outros. E eu levei essa lição para mim, né? Realmente tem sentido você sair e você se sentir bem. Agora eu entendi que é o estágio 3 da evolução consciencial. Quando você se arruma, se sente bem, você superou o nível 3 da evolução. Nível 4, você começa a transformação. Tem até um teste para a gente ver isso aqui, viu? Nível 4, você está aqui nessa frequência, olha. Boa vontade e aceitação. Você agora começa a perdoar, né? Coisas que antigamente você revidava, hoje você, não vale a pena, né? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E aí você está superando o nível 4. Coisa interna, né? Não deixar nada de fora lhe atinja. Esse é outro problema, né? A pessoa chega, diz o que quer, o que não quer com você. Eu mesmo passei por uma situação recentemente, né? Com um indivíduo que trabalha para mim. Que quem me conhece, né? E vê lá, não estou
me expondo a nada, mas sabe que eu trato ele como um irmão, não é nem como funcionário. E aí ele tomou umas 4 um dia lá, e aí eu mandei uma mensagem para ele pedindo um favor, e ele mais disse coisa comigo no áudio que eu sentei quando eu ouvi. E automaticamente eu peguei o celular e comecei a digitar, revidando. Quando eu terminei de digitar, minha consciência me acusou. O que é que você vai fazer? Você vai revidar o quê? Se você revidar, você está sendo igual a ele. Você já passou do grau de relacionamento, né? E aí você já está com outra consciência. E aí eu apaguei a mensagem, né? E aquilo fiquei martelando. No dia seguinte eu fui para ele estava sóbrio. O que foi que aconteceu com você? Estava desequilibrado, não era? E aí, posso lhe dar um abraço? E aí ele esmoreceu. Me desculpa, né? Estava cheio de cachaça. Esse é um vídeo que você estava desequilibrado, né? Mas eu relutei para fazer isso. Mas era necessário, porque eu não podia ser igual a ele. Eu tinha que fazer a diferença. E aí, o último estágio, que é a iluminação, que é uma emoção indescritível, né? Tem como você vir. E aí entram os espíritos crísticos, né? Como Jesus. E a gente um dia vai chegar lá, mas ainda vai demorar um pouquinho. Bom, pessoal, quais são as revelações que a gente tem para a nova era? Olha, isso aqui são coisas recentes, viu? E que se você não já viu, você vai ver a partir desse ano seguinte. Primeiro, aumento do nível vibracional do planeta. Isso aqui já é fato, né? Aí vai ter mais sensibilidade, a intuição vai ser o fenômeno de comunicação entre os espíritos, né? Encarnado e desencarnado. Empatia, você vai mais olhar para o próximo, e consciência. Esses são os requisitos para que a gente entre no mundo de regeneração ou permaneça aqui. Despertar da consciência. Você começa agora a questionar crenças antigas, né? Será que isso é correto, é verdade, né? Então quando eu falo em purgatório, né? Ou então que não tem mais jeito, né? Que vai para os infernos. Então que Deus é esse, né? Pega um filho seu e coloca lá no inferno, né, para você ser condenado à vida eterna. Então isso é motivo de você se questionar, né? Claro que ele vai ter que pagar pelos erros dele, mas não desse jeito. Então você começa a buscar a sua verdadeira missão, né? O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu vim para quê? Para passeio, foi para me dar bem, trabalhar, né, ganhar dinheiro, gastar, passear e voltar para casa. Mero engano, viu? Mero engano. Seremos cobrados por tudo aquilo que nos foi dado. Se você foi gestor, né, de alguma coisa, se você foi dono, né, de alguma coisa. Eu faço parte lá de uma empresa de Itabaiana e conheço algumas pessoas lá que batem no peito com muito orgulho, né? Isso aqui é meu, né? Eu lutei para conquistar. E o que é que nós temos, pessoal? Nem a vida. Pior, um bem material que você vai deixar para o outro tomar conta. E o pior, viu? A maioria dessas pessoas que são apegadas nesse porte, quando passa para o outro lado, o maior sofrimento deles é exatamente ver o que eles construíram sendo usado por outras pessoas que não fizeram nada por isso. Porque tudo aqui vai passar. Você só leva o bem que você fez. Esse vai ser seu advogado. Aumento da mediunidade e sensibilidade, né? A gente tem um tratamento lá em Itabaiana, né? E em média, pessoal, a gente tem 15 a 20 pessoas por semana
que faz a observação com a gente. E dessas 15 a 20 pessoas que fazem a observação, 90% tem mediunidade. Aí vai para lá, faz o tratamento, fica bom e vai embora. E a gente espera pacientemente, porque a mediunidade é algo que você tem que trabalhar por ela. Não adianta fugir, porque foi um compromisso que a pessoa tem, né? Foi feita lá na encarnação para que você trabalhasse nesse sentido. E aí volta, né? Volta. Colapso de sistemas antigos, religiões rígidas, modelos políticos, educação ultrapassada, né? E sistema de controle, eles começam a perder a força, né? A gente vê, se você pega aqui a Maria José Thalita, que foi minha aluna, né, há um tempinho atrás, como está diferente hoje, né, Maria José, a educação, né? Ana Meire, quanto a cobrança, né? Mudou muito e ainda vai mudar muito. Por quê? Porque muita informação ela tem que vir à tona para que sirva de evolução para a gente. Redefinição da espiritualidade. Menos dogma, mais consciência. Menos medo, mais conexão. Mudança na forma de se relacionar. Os relacionamentos vão ser mais conscientes, né? Não vai ser por carência nem por conveniência ou por status. As almas elas se afinizam, né? Se afinizam o propósito maior, um propósito maior, que é se autoajudar e ajudar os outros. É o amor universal. É o amor universal. Então, aquele amor do poder, né? É meu amor, isso não vai existir mais, porque ninguém é de ninguém. Até os filhos que a gente cria com tanto carinho, eles vão partir e eles vão embora. Ou você vai antes que eles. E lá no mundo espiritual é interessante, porque até me perguntaram uma vez, e eu vou encontrar meu ente querido quando partir? Depende. André Luiz, né? Ele morreu. A mãe era muito mais evoluída do que ele, e ele passou 8 anos no umbral e só foi ver a mãe 2 anos depois, por misericórdia divina. A mãe foi que desceu para vê-lo. Ele não podia subir até a mãe porque a evolução dele era muito baixa. E aí, né, ele no momento de sofrimento pediu a Deus que visse a mãe por um momento. E Deus permitiu. Ela veio, conversou com ele, abraçou e disse: infelizmente eu tenho que partir, que aqui não é o meu lugar, provando que ninguém é de ninguém. Tudo passa e nós estamos redirecionados para um amor maior, para um amor maior, é o amor ágape, né? Aumento de crise de sentidos, alma clama mais alto, pessoas que cansam de vidas que não têm verdade e buscam sua missão. Avanços radicais de tecnologia, nós estamos lendo isso, né? Inteligência artificial, realidade holográfica. Olha, tem cursos específicos para isso, viu? Cura quântica, olha, agora estão fazendo cura quântica. Por quê? Porque o tratamento da medicina do futuro não vai ser o tratamento mais convencional como a gente está habituado. Vai ser cura por energia, por frequência. Por quê? Porque quem está doente é a sua alma, o seu corpo é apenas o alvo. Se você cura a alma, o corpo se cura automaticamente. E para curar a alma, você tem que mexer na frequência. E para mexer na frequência, você mexe na física quântica. Eu fiz o curso de física quântica, né? Quando eu entrei logo no curso de engenharia, né? 91, alguma coisa bem antiga. Não entendia nada porque achava isso muito, muito louco. Agora eu compreendo perfeitamente. É tudo vibração, tudo energia. O que você dá, você recebe. E entendi perfeitamente quando Isaac Newton chegou e disse: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Se você não gosta do que está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Fantástico, né? Fantástico, porque para aquela época o homem falar um negócio desse. Então a cura quântica vai ser uma cura de energia, de vibração, de cristais, de sintonia. E aí não vai precisar mais de médicos convencionais. Medicamento vai ser água fluidificada e
passes magnéticos para o passista que é magnetizador. Olha que beleza, tá vendo? Não vamos precisar mais fazer aquelas filas de hospitais, viu? Para fazer exames, não vai ter nada disso, porque o médico ele vai tratar o doente com frequência vibracional, com as energias que o próprio universo vai dispor para a gente. Eu fico encantado quando eu falo isso, porque eu estou caminhando para isso, né? Estou brigando comigo mesmo para ficar nesse mundo com toda essa evolução, Expansão da cura espiritual e terapias holísticas, né? E aí já tem algumas que a gente trabalha, tem reiki, meditação, né? Hoje a meditação é um ponto crucial, viu? Para quem quer desacelerar, né? Para quem quer ficar, né, mais tranquilo. Por quê? Porque está todo mundo ansioso, pessoal. Eu, quando entrou a pandemia em 2021, eu fiquei num momento de ansiedade terrível, porque eu estava com muito medo. E aí eu entrei para fazer meditação. E continuei até hoje. E pense no alívio que me deu. Agora, é uma coisa a longo prazo, né? Você começa a fazer hoje, os reflexos vão ser sentidos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas é muito bom. Por quê? Porque você se conecta, né, com o seu eu interior. É um autoconhecimento. É você silenciar para ouvir o universo, diferentemente do que a gente vê aqui no mundo, né? A correria, o barulho, e a gente acaba, né, se distanciando do essencial, do que é eterno, do que vai ser para sempre. Mas a gente se preocupa mais com o que vai ficar. Que pena, né? Colapso do individual e retorno ao coletivo. E aí tem comunidades espirituais, né? Grupo de elevação de consciência, criação conjunta, colaboração, ascensão de níveis espirituais não religiosos. A gente já fez isso no centro espírita, viu? Olha, mentores, né? Que a gente chega lá com um problema e aí a gente faz uma oração e pede. Ele aparece como médico e orienta qual é o procedimento da gente. O que é que você tem que fazer? Teve um caso, pessoal, de uma pessoa que estava com câncer. E essa pessoa, antes de fazer o tratamento de quimioterapia que o médico pediu, ela foi para o centro espírita. Sabe o que foi que o mentor da casa disse? Olha, não mexa no tumor. O câncer está localizado. Se colocar radiação, as radiações podem não matar todas as células cancerígenas. E essas células vão se espalhar pelo corpo. E aí o indivíduo foi para o médico e disse que não ia fazer a radioterapia por hora. Ele disse, não, mas você vai morrer. Ele disse, não tem problema. É uma orientação, né? E aí o cara ficou. E aí, né, claro, no centro espírita, água fluidificada, passe, né, oração. Quando fez uma nova cintilografia, o nódulo tinha desaparecido. Se tivesse mexido, né, talvez ele não estivesse aqui. Então isso é o que, pessoal? É você confiar no que você acredita, né? Então você está com um problema sério, né? Você vai conversar com quem? Com quem pode lhe ajudar, né? Agora, confie. Peça e confie, mas faça também a sua parte. E o céu te ajudará. E contato extraterrestre, consciência interdimensional. E a humanidade começa a abandonar a visão limitada de que estamos sozinhos, né? A gente já está vendo isso, né? Já sabe que no planeta Marte, né, em outros planetas já há vestígios de existência não humana como a gente. Por quê? Porque Júpiter, por exemplo, é o planeta mais avançado do universo. Então, seres lá são seres sutis, de energia. Não é carne mais não, já acabou, já estão na elevação, né? Passou da regeneração. É mundo celestial.
Então eu não vou chegar lá do jeito que eu estou e vou ver ninguém lá, por quê? Porque é espiritual. É a mesma coisa que está aqui, está cheio de espírito aqui desencarnado. Ninguém está vendo. Mas você sabe que é mais desencarnado aqui do que encarnado? Eles veem a gente não consegue vê-los. Então, se eu for para Júpiter, eu não consigo ver os habitantes de lá. Mas eles veem a gente. Por quê? Porque é um mundo mais avançado. E é para isso que a gente está indo, né? Então, a gente já está percebendo isso. Não estamos sozinhos, né? A gente já está tendo esse contato, né, de coisas, né? Nada de sobrenatural. Tudo que está previsto para acontecer. Nada de anormal, né? E o que é que a gente pode fazer, né, com práticas metafísicas para a gente herdar esse mundo, né, a partir de agora, continuar a fazer o correto, né? Primeiro, pessoal, pratique a presença consciente. A cada instante de vida em presença, o ego se dissolve e a alma assume o comando. Lembre que o ego, ele é preso ao material. E a gente não pode deixar que ele domine a gente. Então essa luta, né, entre ego e consciência é travada por nós no íntimo de cada um, e você tem que ser o comandante. Você não pode deixar que estresse. Por quê? Porque a alma, ela vai assumir o comando. Porque é isso que nós somos. Seres, né, espirituais, vivendo uma experiência carnal. Vivendo a experiência carnal. Purifique a intenção, viu? Em tudo que você for fazer. Antes de agir, pergunte a si mesmo: isso vem do amor ou do medo? Lembrem que a vibração da intenção, ela define o destino do resultado. Pense nas coisas ruins, sua mente vai aceitar isso como verdadeiro, e como lei de ação e reação, você vai atrair o que você pensou. Não existe outra frequência, né? Eu não posso mandar 500 Hz e receber 1000. É incoerente pela física, pela química, pela ciência. Está incoerente, né? A física explica isso extraordinariamente. De 200 você recebe 200. Transmute julgamentos em compreensão. Toda vez que você compreende, a alma é curada. O que é que a gente faz na doença? Reclama. Por que comigo? Porque eu estou passando por isso, né? Eu estou sofrendo demais, visto que eu não aguento mais. E a culpa de quem mesmo? Sua. Tudo o que nós passamos é exatamente aquilo que nós plantamos. Não podemos colher nada diferente. O julgamento paralisa, mas a compaixão transforma. Visualize luz em tudo e em todos. Viu? No meio da escuridão, né? Pense em uma coisa boa, positiva. A luz é a linguagem que o universo entende. Aí sim, o universo entende a linguagem da luz. Porque se você for no espaço, é escuro, mas está cheio de planetas e estrelas com luz. Até os sons do espaço, eles são emitidos através de luz para o ser humano. Ver o divino nos outros é ativar o divino em si. Una pensamento e coração. Quando o intelecto e o sentimento caminham juntos, nasce a sabedoria. Lembra que eu li um livro de Salomão? E Salomão, Deus chegou para ele e perguntou a ele, né, devido a tanta coisa que Salomão fez, né, construiu um templo, né, adorava a Deus, e Deus chegou para ele e perguntou: o que é que você pretende? Peça o que você quiser que eu lhe dou. E todos em sua volta disseram: olha, peça poder, peça dinheiro. Sabe o que ele pediu? Sabedoria. E Deus ficou surpreso com o pedido dele. Você pediu sabedoria, você vai ter tudo de sabedoria e tudo o que você pensar de coisas materiais. O rei de Salomão foi próspero, né, imensamente próspero, porque ele foi humilde no pedido.
E o que é que a gente pede? Pede um emprego bom, né? Pede casa boa, né? Pede saúde, mas não cuida do corpo, né? Não cuida do corpo, come qualquer coisa, bebe qualquer coisa, né? Não dorme direito. Então, pessoal, estamos na contramão. O problema é que na contramão a gente não pode reclamar. Desidentifique-se da dor. Observa você dizer que ela é minha dor, meu problema. A mente vai entender que você tem esse problema. Eu tenho uma alergia que me acompanha, né? Eu ando sempre de máscara. Mas eu nunca digo minha alergia, é uma alergia que me acompanha. Mas eu espero que um dia ela desaparte de mim. Porque eu entendo que eu preciso passar por isso. Né? Eu preciso passar por isso. Às vezes eu me enraiveço, né? Fico triste, desanimado. E aí vem a orientação. Você precisa passar por isso. Cultive o silêncio interior diário, né? Mesmo por alguns minutos. Esse é o que ninguém tem tempo, né? O silêncio, pessoal, é o útero quando a consciência se regenera e se expande. Só há despertar de consciência quando você silencia, quando você se aquieta, quando você se concentra, quando você se conecta. Sirva de forma anônima, viu? Hoje é o que a gente vai ver, né? A pessoa dá e faz questão de tirar uma foto e botar no Instagram para mostrar que deu. Perdeu o mérito, viu? Perdeu o mérito. Não vale nada essa data que você deu. Aliás, pelo contrário, viu? Isso aí mesmo que nada para Deus. Faça com a mão direita o que com a esquerda não veja. Porque a sua recompensa você já teve aqui. Quando você tira a foto e mostra para todo mundo que você deu. Então, sirva de forma anônima. Reprograme a autopercepção. O que você acredita ser, o universo confirma. Muda a imagem interna e a realidade se seguirá. Observe pensamentos como nuvens, né? Não lute contra eles, né? Não vai vencer esse pensamento. Como eu disse, eu mesmo desfoco, né? Vou para um lugar, saio, procuro fazer outra coisa. E quando eu não estou conseguindo, eu recorro ao que eu confio na oração. Meu Deus, me ajude. Eu não posso estar pensando em tudo isso, né? Esses não são pensamentos bons, né? Tire de minha mente, né? Me auxilie que eu não estou conseguindo. Humildemente, eles acabam sendo afastados. Mantenha a vibração do amor. O amor é a força mais metafísica que existe. Não é emoção, é frequência criadora. E entregue o controle à sabedoria maior. Confiar não é desistir, é reconhecer que o universo sabe tudo. É interessante, né? Eu tomei um corte tem uns 15 dias no pé e aí fiquei observando, né? Uma semana fui passando e o corte foi cicatrizando, fechando sozinho, né? Eu apenas lavava, mas não fiz nenhum trato. Exatamente o que está colocando aqui, né? O universo sabe todo o caminho até o da cura. É só você confiar. Quando o ego solta o leme, a alma começa a navegar. E eu me inspiro muito no velho Galileu Galilei, né? E perguntaram a ele: quantos anos você tem, Galileu? Ele já com a barba branca, viu? E aí ele disse: tenho 8 ou 10. Aí o jovem perguntou: como 8 ou 10, né? Velho já, na barba branca, e disse: eu tenho apenas os anos que me restam, porque os que passou eu não os tenho mais. Como as moedas, né, e o dinheiro que eu gastei, eu não tenho mais. É assim que a gente tem que pensar, né? Quantos anos você tem aí? O que resta para frente
que pode ser mudado, que você pode fazer diferente. E, para a gente encerrar, eu estava lendo o livro Antologia dos Imortais, e um poema belíssimo, pessoal, onde ele fala dos reinos, né? Só que em forma de poema, né? Onde a gente passou do mineral até o celestial. Veja, fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Parti proposei, encarcerado eu era, infusório do mar, emoções de sargaço, ou seja, reino mineral e os primeiros seres infusórios do mar, microscópicos. Por séculos fui planta, reino vegetal, em movimento escasso, sofri do inverno rude e a minha primavera. Depois fui animal e no instinto de fera achei inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, né? Passamos por ele, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo fogo divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leva a transpor o clarão das estrelas, para onde a gente vai. Prece final minha. E como prece final, pessoal, eu vou ler aqui um salmo, viu? Que eu acho esse salmo belíssimo, viu? Salmo 90. Começa assim, pessoal. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Tu os levas como uma corrente de água. São como o sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Quem conhece o poder de tua ira, Senhor? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-se para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. E seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma, Senhor, sobre nós a tua obra. Confirma. Que assim seja.
Da paz. Fica um pouquinho a gente. Deixa essa boniteza tocando.